É possível dar várias definições para a ética, a qual pode ser situada como parte da filosofia prática, que tem o seu propósito de desenvolver reflexões sobre a moral, ou podemos dizer que são valores e regras de conduta que orientam as ações de grupos determinados. Frase do Renato José de Oliveira, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, estamos começando mais um programa Assunto do Dia e hoje o nosso tema incita a reflexão. Mais uma reflexão profunda e pessoal. Desde que a teoria da relatividade foi aceita pelos vieses acadêmicos, muita coisa que não era passou a parecer relativa. Atributos ligados ao caráter do humano, o seu modo de agir, a sua forma de observar a realidade ao redor, ganharam amplitude máxima e 360 possibilidades de tomar um rumo totalmente diferente do anterior. Isso sem contar que o passar dos anos sucateou as relações interpessoais dos membros de nossa sociedade. Hoje, muitos indivíduos não sabem conversar direto, olho a olho, pois simplesmente não tiveram esse aprendizado. A ética de nossos dias parece ser bastante diferente da que Aristóteles descreveu no A Ética Nicomano, mas a base persiste. O que mudaram foi os atores dessa questão e a disposição, é claro, para agirem de forma ética no espetáculo da vida. Você é um homem ético? Você é melhor ética? Então, ética no século XXI, e esse é o assunto do dia de hoje. Você é convidado também a assistir, a nos dar a sua audiência aqui no programa Assunto do Dia. Hoje contamos aqui para debater acerca desse assunto, a ética, as suas origens, enfim, tudo sobre ética. Hoje vamos conversar com a professora Regina Célia, ela que é filósofa, socióloga, mestre em ciência política e também professora da Faculdade Maurício Nassau e da Faculdade Guararapes. Professora Regina Célia, seja bem-vinda ao programa. Obrigada, Felipe, mais uma vez aqui contribuindo, não é, com algumas reflexões. É um programa verdadeiramente que tem modificado, não é, o pensamento das pessoas, porque tem realmente feito refletir. Eu gosto muito quando vocês apresentam e intercalam com algumas informações que a Thalita traz, não é, a informação dos apresentadores, e que nos dá assim, novas perspectivas, não é, de mudança com relação ao nosso modo de pensar e o nosso modo de agir também. Agora, para iniciarmos aqui o nosso debate, professora, queríamos saber justamente a origem dessa palavra ética, onde surgiu? Bom, a ética, ela surge na cultura grega, né? Na verdade, ethos, E-T-H-O-S, e que significa morada, né? A morada como um costume interno, né? Como um local onde reside a minha consciência, mesmo diante de um grande grupo em que a sociedade estabelece as regras. Mediante ao que eu vejo, mediante ao que eu assisto e presencio no comportamento dos demais indivíduos da sociedade, eu começo a filtrar aquilo que é positivo daquilo que é negativo. Mediante esse filtro, eu tomo decisões, né, de como agir. E a ética, por isso que a ética está vinculada ao modo de agir. Bom, a moral interfere enquanto modelo social, enquanto modelo, eu não posso dizer universal, mas no sentido mais abrangente. Enquanto a ética, ela vai fazer parte de uma escolha pessoal e que pode coincidir com a escolha de um grupo. Daí, muitas vezes, a ética está relacionada a um código, né? Então, todos, por exemplo, na área profissional, todas as categorias têm um código de ética. O código de ética dos advogados, dos médicos, dos odontólogos, dos professores. Esse código, ele surge exatamente para criar vínculos, e vínculos que deverão estar firmados no princípio da confiança. Daí são estabelecidas as regras, os princípios, e aí todos têm que estar de acordo, porque a ética, ela vem exatamente de uma escolha, de uma deliberação democrática, do modo de agir daquela categoria no seu ambiente interno e também no seu ambiente externo. Agora, há pessoas que confundem um pouco, eu não sei se seria o mesmo viés, teria o mesmo viés ou significado, ética versus moral. É a mesma coisa ou funciona de outra forma, cada uma delas? Não, não seriam versos. A ética, ela vem exatamente como um filtro, como eu falei, do princípio da moralidade que a cultura admite, não é?
Por exemplo, a moral pode definir o casamento como o casamento institucionalizado como único reconhecido, tá? E a ética vai dizer assim, não, eu estou com uma pessoa há 20 anos, há 30 anos, também dentro desse princípio do casamento. Eu só não quero documentar, vamos supor. Então, essa escolha é uma escolha ética, com base, entende, no princípio da moralidade da união, que deve ser reconhecida, ok, pela sociedade. Nessa perspectiva, a gente precisa também ter uma compreensão sobre a qualificação da ética. A palavra sozinha, ética, não tende a compreender que a ética é boa ou a ética é má. No momento em que eu falo da ética, João é um homem muito ético, a Marília é uma pessoa muito ética, eu preciso completar e dizer, mas que ética você está dizendo? Ele é um bom ético, ele faz a ética correta, a Marília é a ética errada, é uma má ética, uma conduta. Eu preciso qualificar essa ética, porque a palavra sozinha não nos dá a ideia de que a pessoa está sendo boa ou má. Por isso que ela é apenas um modo de agir. Poderíamos dizer, já que a senhora também leciona na Faculdade de Guararapes, Filosofia e Sociologia Jurídica, não é isso? Isso. No entendimento jurídico, o que seria a ética propriamente dito? Seria exatamente as normas, as regras que são estabelecidas por grupos, através de categorias, mediante um código. É necessário haver, então, uma reunião daqueles que têm uma categoria identificada, como, por exemplo, dos advogados, ou turismólogos, ou pedagogos, com base no exercício da sua profissão, se define ali um código de ética. Um código de conduta? De conduta. Esse código de conduta vai reger as relações internas e as relações externas. E a partir dali nós temos a missão, a visão e a filosofia, por exemplo, de uma empresa, que é firmado num código de ética. Certa vez o filósofo Mário Sérgio Cortella, ele dizendo em uma entrevista num programa de televisão, ele disse, olha, ética é definida como conjunto de valores e princípios. Existem 3 pilares que podem descrever a questão da ética. Quero, devo e posso. Ele disse, tem coisa que quero, mas não devo. Tem coisa que devo, mas não posso. E tem coisa que posso, mas não quero. Isso. O que realmente ele queria dizer com isso? Bom, tudo que eu devo fazer está no campo da regra. O que eu devo fazer é regido, então, por uma norma pré-existente da sociedade e você deve agir desta forma. Esse dever agir desta forma é uma recomendação, é uma advertência, porque caso você contrarie a regra, você vai sofrer as penalidades. Mas você tem um pode, e o pode está no campo da liberdade. No poder, você pode tudo, inclusive transgredir as regras. Bom, e aí a questão da liberdade, a questão da vontade está no quero. Quero atender ao dever das regras da sociedade, à vontade, e quero também fazer aquilo que eu posso. Bom, o conflito se gera exatamente por conta da presença das sanções, das consequências que o meu ato de escolha, porque tudo está no princípio da escolha, pode gerar, seja para o meu grupo, né, mais próximo e seja para todo o conjunto da sociedade. Você me permite, por exemplo, a decisão do Lindenberg com relação ao caso Eloá. Eloá, sim. Havia apenas uma relação, eram 2 pessoas, como milhões, bilhões de pessoas têm os seus relacionamentos particulares. Mas aí ele decidiu, não é, mediante a uma recusa ou uma instabilidade, não é, amorosa, a expor, né, a sua decisão de querer a namorada a qualquer custo. E ele decidiu. No momento em que ele decide, vai ao apartamento dela e mantém alguns amigos em cárcere privado, tudo, então, aquela consequência, aquela sua decisão está atingindo o seu primeiro grupo, no caso da namorada e os amigos, e toda a sociedade. Você observa que uma das questões que a juíza também faz a leitura é que, de uma certa maneira, ele promoveu também, alterando, né, de forma negativa todo o conjunto da sociedade. A sociedade ficou em suspenso, a sociedade ficou em conflito, a sociedade ficou em angústia durante
aquelas senhoras, não é, de crime que estava sendo realizado ali. Agora tem uma frase célebre do apóstolo Paulo falando sobre tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exato. O que realmente ele expressava tinha um sentido também ético? Exatamente. Tudo me é lícito no momento que eu tenho o princípio do livre-arbítrio, né? A questão da liberdade. Escolha, né? Eu posso tudo Verdade. na escolha, né? Eu posso tudo. Mas no momento em que eu conheço o princípio do dever, no momento em que eu tenho conhecimento, como conhecerei a verdade vos libertará. De que a verdade está me libertando? Está me libertando da dúvida do que, se eu fizer, o que vai acontecer? Olha, já está prescrito o que vai acontecer, não é? A própria Constituição, né? O Código Penal, não é? As leis que existem já advertem, não é? aos membros da sociedade o que vai ocorrer se você cometer um determinado ato. A gente está muito focado atualmente sobre a questão da lei do trânsito, né? A questão da lei seca, a questão dos grandes, as tragédias que têm existido aí no trânsito. A grande polêmica hoje é com relação às blitz que são anunciadas na internet. Não é? Então, todo mundo está sabendo, através da sanção, através da multa, não é, que são emitidas, dos sinais, não é, dos semáforos, das câmeras, não é, do que eu não posso fazer, do que eu não devo fazer, na verdade, no trânsito. Então, você já é advertido. Não é? Não no momento em que você burla, não é? No momento em que você transgride aquela regra, então você já sabe de toda a ocorrência, não é? Após o seu delito. Agora, com por exemplo, Jacques Derrida, ele vem derrubar a questão vem falar do relativismo ético. Isso. Mas é tão difícil hoje levar uma aprendizagem dentro de uma escola, de uma faculdade, falando sobre ética em pleno século XXI. Por quê? Qual a motivação de ser tão difícil essa aprendizagem? Felipe, é difícil porque, como eu te disse, na etimologia, ethos tem a ver com morada. Minha primeira morada, que vai formar a minha segunda morada, que é a consciência interna, é a família. Isso. E se nós não conhecemos os princípios éticos mais basilares, não é? No interior da nossa família, no momento em que nós estamos no início do processo de socialização, fica muito difícil chegar à universidade e, de repente, ética profissional ou ética geral. E você aprender, não é, sobre o que deve ou o que não deve fazer. Porque vai surgir vários questionamentos. Não, mas a minha mãe dizia, quando alguém ligava e ela não queria atender, ela dizia, diga que eu não estou. Então eu aprendi dizendo isso. Fui trabalhar numa empresa e o chefe estava muito preocupado e estava muito ocupado e disse, olha, diga que eu viajei. E de repente eu me inscrevo, faço um vestibular na faculdade e a senhora está dizendo que isso é antiético. Entendo. Porque a ética, ela vem de um costume, da cultura. É, como eu disse a você, aquilo que eu filtro. Mas aquilo que eu filtro, que é positivo, para garantir a sociabilidade. Porque se eu filtrar algo e tornar muito pessoal, eu vou o tempo todo entrar em rota de colisão com os indivíduos, não é, que fazem parte do meu grupo. Eu preciso, de vez em quando, ceder, não é, às pressões do grupo e fechar um código de ética. Olha, vamos decidir isto. Por isso que a ética, não é, ela está muito mais vinculada a um código de conduta entre indivíduos. A gente vê que os grupos criminais organizados, não é, e que se chamam organizados mesmo, né? O primeiro comando da capital, inclusive, lançou, tem até um site que tem lá o código de ética do primeiro comando da capital. Quer dizer, existe ética, inclusive, para quem transgride a lei. Claro, por quê? É interessante, porque os princípios da ética são princípios, eu vou colocar com uma certa restrição, mas eu vou dizer, universais. Quais são os princípios? Confiança, fidelidade, companheirismo, confiança, fidelidade, companheirismo e segurança. Que está ligada à confiança. Então, esses 4 princípios, que são valores, eles estão em qualquer contexto da sociedade, Felipe. Em qualquer contexto. Então, quando um líder, não é, de uma facção criminosa,
ele estabelece o seu grupo, o que ele quer do grupo? Confiança. Ele precisa confiar naqueles que ele está liderando. Esse que ele confia não pode trair o grupo, mas eles sabem que ao trair, eles têm imediatamente, né, uma sanção. A Yakuza, por exemplo, que é uma das organizações, né, conhecidíssimas, tradicionais no mundo oriental, né, você corta o dedo mindinho, então aqueles que não é... Yakuza? Então, a Yakuza, Isso, que é japonesa, né? Japonesa. Aí corta o dedo mindinho, ali é um sinal de traição, de transgressão ao grupo. Então, é preciso deixar a marca, a queima de arquivo, quando é feito, entende? Então, ele é penalizado. A sociedade, de um outro lado, através da Constituição, cria também as regras, não é, que vai penalizar aqueles, não é, que trazem perturbação à ordem social em virtude do seu comportamento ético ruim, não é, ou premia aqueles que têm comportamento ético bom, como alguém encontrar uma mala de dinheiro e vai à Polícia Federal ou à delegacia ou anuncia à imprensa que encontrou aquela mala e está à procura do dono. Aí a sociedade premia, porque é um princípio da honestidade. Honestidade, com certeza. Agora, a ética seria mais individual ou social? Ela é um princípio social de escolha individual. Percebe? Explicar um pouquinho melhor isso aí. Explica. Porque uma vez que a sociedade ela necessita de regras para poder garantir a sobrevivência, não é, da mesma, são princípios, como eu disse, bem basilares. Então, a gente aprende com o respeito, a criação de valores, obediência, tolerância. A partir daí, eu começo a perceber o que é bom obedecer, com quem é bom ser tolerante, tá? Então, eu faço a escolha. Essas escolhas, que são fruto desse meu filtro, eu vou utilizar isso na minha procedência. E aí é que está o modo de agir particular. Então, por exemplo, pessoas que são muito discretas, que não permitem, ela viu uma determinada ocorrência, mas depois dali, qualquer pessoa que venha comentar, se você viu o que a Ana Lúcia fez, ela disse, olha, eu acho que ela estava com algum problema, vamos deixar de comentar. Isso não é moral, isso é ética. Aí, se a outra pessoa insistir, ela disse assim, vamos passar para outro assunto? Isso é ético. Ela decidiu, mediante a experiência de vida social, que não é bom promover o comentário para não chegar à fofoca. Porque a fofoca também é uma escolha e também é uma atitude ética. Uma pessoa que é fofoqueira, ela é ética, mas no sentido negativo. Uma pessoa que não escolhe a fofoca, ela é ética, mas no sentido positivo. Porque ela quer garantir o quê? O equilíbrio, a paz, a tolerância entre aquele grupo. Agora, falando um pouquinho mais, a gente falou inicialmente sobre a questão da moral, a questão da diferença entre moral e ética. Isso. Mas trazendo a um exemplo mais prático, qual seria a diferença? A diferença seria que a moral, muitas vezes, ela é estabelecida por instituições bem tradicionais. A igreja, o Estado, né, às vezes estabelece, não é, a questão da moral como um modelo, posso dizer até universal, tá? Bom, mediante a esse estatuto da moral, a ética, ela se baseia, né, ela vai se basear na repercussão que este princípio moral traz para o meu grupo especificamente. Eu tenho lá o grande paradigma, e aí, mediante o grande paradigma, eu começo a selecionar, não é, como forma de conduta, o princípio que vai reger a minha vida, né? Então, nessa perspectiva, a moral, ela é como se fosse um sinal, né, que todos vão ver, como o vermelho, amarelo e verde. Caberá aqui, dos indivíduos, assim, é o amarelo, ainda dá tempo, eu ultrapasso. Há outros que dizem assim, já vão diminuindo, né, e vão esperar o sinal vermelho e vão aguardar. Não tem pressa para atravessar o sinal amarelo, certo? Entendo. Então, isso tem a ver com a relação entre ética e moral. Muito bem. Professora Regina Célia aqui conosco, debatendo acerca da ética. E você
está assistindo ao programa. Queríamos agradecer imensamente a sua audiência, você de Caruaru, que nos assiste através do Canal 6, como também em áreas adjacentes, áreas próximas, e nos acompanha através do Canal 6. Muito obrigado pela sua audiência, você também de Santa Cruz do Capibaribe, de toda a região metropolitana do Recife, de áreas próximas também, que nos acompanham através do Canal 14, você do Litoral Sul também, você que nos acompanha através do Canal 28, lá no Cabo de Santo Agostinho, muito obrigado pela sua audiência, você de todo o Brasil, que também nos acompanha via satélite pela parabólica e, é claro, através do nosso site, o www.rbctv.com.br. Vamos dar uma pequena pausa, confira agora a previsão do tempo na tela, para que você acompanhe como vai ficar o nosso estado aqui para esta terça-feira. A previsão para quase todo o estado é de sol com chuva a qualquer momento. Em Petrolina, a previsão também é de sol com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Recife, a mínima é de 26 e a máxima pode chegar a 29 graus. Em Caruaru, a mínima é de 21 e a máxima pode chegar a 28. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima é de 21 e a máxima pode chegar a 28 graus. Em Arco Verde, a mínima é de 15 e máxima de 27. Já em Petrolina, a mínima é de 20 e a máxima pode chegar a 34 graus. Acompanhamos, portanto, a previsão do tempo para hoje no estado de Pernambuco e daqui a pouquinho a gente retorna aqui para o nosso assunto de hoje. O assunto do dia está debatendo justamente sobre a questão da ética, a ética no século XXI. Voltamos já já. Você sabe o que é ética? Acredito que sim. Ética são um conjunto de fatores ou paradigmas criados pelo homem ou pela sociedade e que nem todos os seres humanos seguem à risca. Tipo, pode ser uma necessidade humana, pode ser de comunidade, pode ser de escola, pode ser profissional ou pessoal. A começar pela nossa família. Tem uma ética, há uma hierarquia que nem sempre é seguido. Muito bem, estamos de volta. Está aí a participação das pessoas nas ruas, no Fala Cidadão. Olha, ética vem de berço. Filósofos de todo mundo chegam à conclusão de que a ética é um fator extremamente hereditário, adquirido primeiro em experiências de homeostase ou simplesmente absorção daquilo que os pais, ou outros também responsáveis, demonstraram nos anos de aprendizagem. Se uma criança observa os adultos agindo de forma errada dentro de casa ou também na rua, ela tende a achar que agir de tal forma é comum. E vamos continuar conversando aqui sobre ética no século XXI. Contamos aqui com a presença da professora, a socióloga, a filósofa, a mestre em ciência política, a professora Regina Célia. E também ela é diretora pedagógica do Instituto Maria da Penha. E será que a resposta convenceu aí, a resposta do telespectador? Sim, porque ela fala da questão da necessidade, não é? Então, a ética, ela surge mediante a necessidade que um grupo, ela cita ali a família, necessita para poder conseguir reger, para conseguir organizar, não é? Estabelecer uma ordem social interna e que essa ordem, né, ela possa ser reproduzida no externo. Há um adágio popular que diz que costume de casa vai à praça. Vai à praça. Não é? Então, as pequenas coisas, por exemplo, as nossas mães nos orientaram a comer com os talheres, a dizer bom dia, obrigado, não é? Boa noite. Quando pessoas estiverem conversando e você não tiver uma outra via de acesso, você, antes de passar, pedir licença. Então, são condutas que nós aprendemos, não é? Na nossa morada, primeira morada social, que é a família, e aí nós devemos reproduzir. Né? Independente de alguém dizer assim, mas que besteira, né? Passa aí logo, né? Mas você tem essa conduta ética. É interessante observar que, Felipe, na distinção entre ética e moral, você observa que no texto bíblico nós temos a lei, né, que é dada a Moisés, de que toda mulher, né, que é apanhada em ato de adultério, né, deve ser apedrejada. Aí ali se torna o quê? Uma convenção da sociedade. Mas no momento em que levam a mulher a Jesus Cristo, não é, ele não contraria a moral, muito pelo contrário. É porque a moral, ela para ter, não é, vida,
é necessário que seja praticada mediante uma conduta ética. E aí é quando ele fala, né, que aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, ali traz a reflexão sobre o meu modo de agir. Então, se no meu modo de agir, na minha consciência interna, eu reconheço de que pequei e não estou em condições de apedrejar, e o texto fala aqui do mais velho ao menor, ao mais novo. Né? Do mais velho o mais velho começou a atirar primeiro. Então, tem a ver com o quê? Com a experiência que eu tenho no dia a dia, no cotidiano. Essa experiência que eu tenho no dia a dia, no cotidiano, pode fortalecer a moral enquanto sua convenção. É porque a moral ela é muitas vezes levada a um conhecimento teórico. E a ética, que está no interior da moral, que é aquela que dá energia para que a moral continue sendo estabelecida, é necessário que haja uma prática. E essa prática, ela depende de uma escolha. E essa escolha é uma escolha individual que vai ser reproduzida no meu grupo social. Muito bem, agora vamos acompanhar as perguntas das pessoas nas ruas. Vamos ao primeiro VT. Como lidar com a falta de ética no trabalho? Bom, um dos pontos, a ética profissional. Inclusive, a senhora é professora de ética profissional na Faculdade Maurício Nassau, não é? Isso. Olha, toda a empresa, se não tem, deveria ter, mas todas têm um código de ética. Esse código de ética não pode ficar nas gavetas, não é? Esse código de ética não pode ficar dentro dos cofres. Todas as pessoas que são contratadas deverão ter acesso ao código de ética profissional da empresa. Existe, no preâmbulo dos códigos de ética, existem os princípios que são universais. A honestidade, a fidelidade, a pontualidade, a assiduidade, isso é universal. Bom, depois nós temos os princípios que são específicos da categoria do trabalho. O código de ética da procedência da secretária, do diretor, de demais funcionários. Então, nós temos um preâmbulo, onde todos estão envolvidos sob o mesmo código, e depois nós temos a base específica. Quando ocorre essa ausência positiva, porque aquele que deixou de praticar a conduta, ele não deixou de ser ético. Ele simplesmente não está sendo um ético correto, não está atendendo uma conduta correta. Então, quando ele pratica uma conduta errônea, que contraria o princípio ético, se todos têm conhecimento do código, tá? Então ele é logo acionado, ele é advertido. Né? E essa advertência, ela já está lá pré-estabelecida no código de ética. Né? Então, a calúnia, a difamação, a fofoca, o atraso, a ausência sem justificativa, né? O absenteísmo, qualquer um desses princípios, eles já estão previstos e aí cabe, não é, ao pessoal do Departamento de Recursos Humanos, né, mandar a advertência. Agora, por exemplo, se nós fôssemos fazer uma reflexão do que seria imoral, amoral e moral. Bom, aí nós vamos, por exemplo, falar sobre as questões da promiscuidade, né, a questão da imoralidade. Imoral. Né, algo que é imoral. A questão muitas vezes a questão do imoral, do amoral, ele está relacionado às questões da sexualidade, não é? Porque são códigos, são tabus que existem muitas vezes, convenções, não é? Também com relação à corrupção, né? A ideia da corrupção, propostas, não é? Você vê uma proposta muito imoral, por exemplo, tem um filme muito antigo que era a proposta indecente, um casal que estava com uma dívida e aí um amigo apresenta esse casal a um milionário e esse milionário se encanta pela esposa e promete dar $1 milhão se ela passar uma noite com ele. Né? Então, seria imoral essa exatamente. Né? Então, mas ele fez a proposta e o casal aceitou a proposta. Né? Mas para a grande convenção, essa proposta é uma proposta imoral. Né, no sentido da convenção. Agora, por exemplo, quando se trata de uma questão amoral? Amoral é quando, numa mesma forma, ela contraria, né, é anti a moralidade. Então, são pessoas que não aceitam, de forma alguma, as convenções que são estabelecidas.
Eu sou... o A quer dizer não, não à moralidade. É um né? prefixo de negação. De negação, Sim, sim. exatamente. Agora, se fôssemos passar um pouquinho aí na questão histórica, passear pela história, né? Uhum. Houveram tentativas de se instaurar, pelo menos, uma ética universal na promulgação de leis, cartas magnas, enfim, tiveram fatores históricos também que puderam contribuir para essa visão mais universal da ética? Mais universal. Os gregos, no sentido secular, eles iniciam essa proposta. É uma proposta da ética no sentido do apelo à consciência, por isso que eles investiam muito na ideia da educação. Né? E seria quando o próprio Aristóteles escreve a Ética a Nicômaco, Nicômaco é um filho dele, né? O primeiro filho de Aristóteles, ele tenta passar todos os princípios, não é, da ética mediante a moral estabelecida por Atenas, de uma escolha que o filho deveria fazer. Essa escolha, não é, da conduta ética, não é, do modo de agir, não só Nicômaco, mas todos os membros da sociedade, se todos estivessem convencidos de que aquela escolha era a mais correta para a sobrevida do social. Uhum. E aí se tornaria universal. Nós vamos ter também algumas intenções, como os modelos de ideal de sociedade. Platão tenta também colocar isso, né, que foi o mestre de Aristóteles, através da República. Nós vamos ter a utopia de Thomas More, que também é uma proposta de uma sociedade, né, voltada ao princípio da ética. Não a moral pela moral, não no sentido de você decorar ou de você entender do que pode e o que não pode fazer, mas você está convencido eticamente, né, do que você deve e do que você não deve. E sob argumentos lógicos, em que você compreende o porquê sim e o porquê não. Nós temos também a ética, vamos dizer, a ética dos modernos, que pode ser ilustrada pela tentativa dos iluministas, e aí eles aproximam o princípio da liberdade, fraternidade e solidariedade. Igualdade, né? Liberdade e solidariedade. Né? E esses princípios seriam princípios éticos, né, que deveriam reger, mediante atitude política, a sociedade. Né? Logicamente que aí a política também trata com o quê? Da prática. Né? E é uma prática estratégica. Eu tenho uma moral, mas eu tenho a ética como uma estratégia de garantia de sobrevida e sociabilidade. Por que seria a questão da sociabilidade? A habilidade de ser sociável, utilizando a ética como este guia, este instrumento. Né? E que estavam ali as questões da tolerância, e que estavam ali a questão contra atos de corrupção, ou seja, perverter princípios que são profícuos, que são positivos para a sociedade. Toda vez que nós pervertemos o princípio, não é, que é positivo para a sociedade, nós estamos corrompendo. Agora, se formos falar mais no sentido, por exemplo, o que seria bioética, nessa questão da própria escolha, o que seria ético, o que não seria? Uhum. Bom, aí nós temos eu vou escolher esta via, Felipe, para explicar, mas existem tantas outras. Eu vou escolher o marco da Revolução Industrial. Uhum. E por que eu vou escolher o marco da Revolução Industrial? Porque o marco da Revolução Industrial, que traz a questão do trabalho como o eixo, o segmento que vai tentar, através da indústria, através do trabalho, guiar a ordem ética do novo cidadão. Uhum. E, a partir daí, nós temos, concomitante, a contribuição da ciência e da tecnologia para isto. Tá? Mediante a isto, nós vamos verificar que a busca da qualificação profissional depende de um comportamento ético, em que todos vão ser vistos. Você vai ver que, você lembra que no período antes da Revolução Industrial, havia as corporações de ofício. Isso. Então, as produções eram muito particulares, eram familiares, eram os fabricos. Mas no momento em que se estabelece a fábrica, todos vão estar ali, não é, durante uma jornada, no início extremamente longa, era quase 18 horas de trabalho, onde todos vão ver o quê? Os caguetes, os vícios de cada um. Uhum.
Bom, era necessário então se estabelecer alguns princípios que tornassem aquele momento, não é, mais organizado. E aí a gente tem um ponto, aí a gente tem o fiscal, aquele que chega, aquele que vai fiscalizar quem chega atrasado, quem não veio hoje, uma série de coisas, a questão, como eu já falei aqui, da fofoca. Não é? Aí passa a ser valores, tá, que engendrados no ambiente de trabalho passam a se tornar objeto de estudo e referência da ética. Bom, daí nós temos a intervenção da ciência, mediante a contribuição dessa qualificação. Nós temos as contribuições da psicologia organizacional, nós temos as contribuições dos condicionamentos operantes, nós temos Pavlov, não é? Nós temos Skinner, nós temos alguns clássicos da psicologia que vai ajudar a, pelo menos esta é a intenção, de como contribuir com a sociedade organizada, mediante a estímulos que podem ser positivos e negativos. Veja que tudo isso interfere em novos modos de agir. Bom, muito mais recente, década de 80, para nós brasileiros, que é quando se divulga a questão da bioética, nós vamos ver o investimento na área. Né? Será que você leu antes aí sobre a contribuição de um filósofo que fala sobre a questão da hereditariedade? Isso. Estaria a ética, não é, vinculada ao meu gene, daí a questão da genética? Né? Será que o meu comportamento ele não é uma questão de consciência de fora para dentro, mas de dentro para fora? E esse dentro está na genealogia da minha família? Essa é a questão. É um grande questionamento. Daí nós vamos ter eu assisti o seu programa na sexta-feira, e eu acho que foi o Dr. Carlos que falando sobre a questão do transtorno bipolar, sim. E ele mencionou algo sobre a distinção entre caráter e personalidade. E ele fala que caráter é algo único, é algo que nós trazemos, tá? A personalidade não, é a questão da pessoa, ela vai variar de acordo com o contexto e o comportamento pessoal para cada grupo. Isso. Né? E eu gostei muito da colocação dele. E isso nos serve hoje, né, para que nós possamos compreender a questão da bioética. E aí, nessa questão da bioética, nós temos aí as discussões sobre célula-tronco. Nós temos a discussão aí sobre a seleção, né, a gente vai lembrar um pouco do Charles Darwin, com a questão da seleção natural, né, e a ciência hoje coloca essa seleção, né, onde nós temos os profissionais chamados os geneticistas, ou os engenheiros, né, a bioengenharia, né, e que vai fazer essa seleção. A princípio, a questão é eliminar o máximo possível os genes, né, defeituosos que nós temos e que pode, por exemplo, que traz problemas de miopia, pessoas que estão predispostas à osteoporose, a problemas de câncer. Né? Então, eliminando esses genes, nós teríamos uma proximidade do indivíduo mais perfeito, né, geneticamente, fisicamente. Interessante, tem um filme, né, que inclusive nós conversamos aqui em off, isso, que a senhora citou. Gattaca, a experiência genética. Isso. É um filme muito interessante porque fala exatamente sobre isso. Uma sociedade, não é, muito avançada, em que as políticas públicas, principalmente o setor de saúde, tinham grande gasto com pessoas que tinham dificuldades físicas mediante a sua experiência. Então, pessoas que tinham problema de reumatismo, de osteoporose, de miopia. E havia um problema também com relação a planos de saúde. Veja só, os planos começavam a rejeitar pessoas que apresentassem um quadro genético muito debilitado. Daí entra a questão da bioengenharia, do geneticismo, onde os cientistas começam a fazer essa seleção. Então, quando essa seleção é feita, há um menor investimento, né, da política pública, porque há menos gasto. Não é? E há também uma maior adesão aos planos, porque os planos só vão tratar ocasionalmente. Então, pessoas que vão apresentar problemas muito eventuais. Tá? E aí o filme fala que aqueles que são gerados pelo método natural, eles são chamados de inválidos. E é interessante que esses inválidos ocupam também postos de trabalho subutilizados. Eles são faxineiros, eles são agentes administrativos de base, né, bem operária.
E aqueles que são os selecionados, os novos selecionados, que são considerados os válidos, eles ocupam os melhores cargos. Né? Melhores postos de trabalho. Exatamente. Então, o currículo é interessante nesse filme, porque o nosso currículo, ele não será mais definido se você é PhD, se você é doutor, se você fez MBA ou qualquer outra coisa. O seu currículo já é definido pelo seu nível genético. É interessante uma cena do filme em que a moça conhece um rapaz e namora com ele e o beija. E depois que eles se separam, ela vai a uma agência onde faz a identificação do mapa genético de uma pessoa. E aí ela fala do rapaz, diz que acabou de relacionar com ele, de beijá-lo. E aí uma pessoa pega um dispositivo, aí tira uma amostra da saliva e vai, né, e faz lá o teste. E aí, imediatamente, ela recebe a folha, né, sobre o dado genético daquele rapaz. Então, o dados genéticos acima de 8,5%, então, ele é válido, ele está selecionado. Aí vai se identificar que tipo de doença ele poderia estar predisposto. Então, se é algo ínfimo, né, então ela continuaria o relacionamento com ele. É interessante, porque isso a gente já vê com o teste do pezinho, né, que já pode prever algumas doenças do bebê, da criança, né? Mas esse teste ele seria muito mais preciso. Entendo. Está um pouco no campo da ficção, mas que pode se tornar realidade, né? Não, Felipe, não esqueça dos espartanos, que já faziam a seleção pelo modo de ver, os que tivessem pernas arqueadas, os que fossem zarolhos, eram jogados, era contratado um algoz e eram jogados ao abismo. Não vamos esquecer também da tentativa de Hitler, né? A raça pura ariana, e que houve um excelente investimento na área da ciência, na tecnologia, exatamente para definir isso, a possibilidade. Eu acredito que essa versão ela está retornando com uma nova capa, uma nova pessoa. Mas não está muito longe. Você faz um teste com as pessoas, peça para que elas pensem que tipo de pessoas você acha que deveriam ser eliminadas da sociedade e essa sociedade, então, passaria a se tornar perfeita. Exatamente. E esse questionamento, a gente vai saber daqui a pouquinho aqui a resposta da professora justamente sobre essa indagação dela, essa pergunta dela, tá certo? Vamos dar esse pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso terceiro bloco. Você acha que as pessoas hoje em dia têm sido éticas umas para com as outras? Não. Por que não? Porque hoje em dia o povo brasileiro eles deixou essa questão para trás, deixou os valores que eles realmente deveriam seguir para o passado. Hoje em dia está praticamente valendo tudo, né, para se viver. Você sabe o que é ética? Ética é a razão social que passa para o ser humano para o ser humano ser melhor, questão de justiça, ser sincero, para passar para a comunidade, para sermos uma pessoa melhor. Bom, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Este é o terceiro bloco do programa. Ouvimos aí as participações das pessoas nas ruas no nosso quadro Fala Cidadão. E as pessoas estão dizendo o que pensam sobre a ética, estão colocando o seu pensamento sobre o que seria a ética no século XXI, por exemplo. Hoje é o tema que nós estamos aqui trazendo no Assunto do Dia. E agora a gente vai saber o que se fala na internet, o que se fala nos sites sobre a ética. Vamos conferir agora com a nossa repórter Thalita Belo, lá na Central de Produção. Olá, Felipe, e você que está em casa acompanhando o nosso debate. Vamos às notícias. O site Administradores destaca a ética e o compromisso. Quando assumimos um compromisso, principalmente aqueles com hora marcada, devemos fazer de tudo para honrá-lo. Caso isso não seja possível, o melhor é entrar em contato com o outro antecipadamente e marcarem um novo horário. Remarcar um compromisso não é um grande problema.
Agora, faltá-lo sem nem ao menos avisar é uma total falta de respeito com a outra pessoa. Afinal, a outra pessoa deixou de fazer atividades para estar presente ao encontro. Ela reservou uma parte de seu tempo para isso e, com a ausência do outro, com a não realização do encontro, perdeu minutos ou horas preciosas de seu tempo. Já o site Agência Empregos traz informações sobre a ética profissional, Felipe. Segundo o site, pisar em colegas para subir a qualquer custo, assediar moralmente os subordinados, usar de meios escusos para obter vantagens para si, todas essas são práticas que constituem comportamentos antiéticos no ambiente profissional. O indivíduo sem ética enxerga apenas a si mesmo, não se importando o que as outras pessoas sofram em consequência disso. As relações de trabalho, dessa forma, se deterioram e os colaboradores e também a empresa saem perdendo. O blog do Érico Massoli informa: a administração pública só pode agir nos limites da lei, princípio da legalidade. Seus agentes, enquanto representantes do Estado e da sociedade, também. O respeito ao colega de trabalho e ao usuário do serviço público são premissas fundamentais para o exercício e funcionamento do serviço público. No entanto, a prática cotidiana demonstra que as coisas não costumam ser tão simples assim. Segundo o blog, basta demandar qualquer repartição pública para receber e perceber também as discrepâncias na postura do servidor, no atendimento público, nas relações pessoais e da ética no trabalho. Mesmo existindo normas e códigos de ética e conduta, muitas vezes o atendimento ao público deixa muito a desejar. Voltamos ao nosso debate no assunto do dia. É com você, Felipe. Pois bem, acompanhamos aí a nossa repórter Thalita Bello nos trazendo mais informações direto da Central de Produção acerca do que se fala da ética, o que é a ética nos portais, nos principais portais, na internet, enfim. Hoje estamos falando sobre a ética no século XXI e contamos aqui com a presença em nossos estúdios da professora Regina Célia, ela que é socióloga, filósofa, diretora pedagógica do Instituto Maria da Penha e, é claro, professora também da Faculdade Maurício Nassau e Faculdade Guararapes. Professora, ainda falando sobre a questão da ética, que ficou ficou pendente, na verdade, nós estamos falando isso no segundo bloco, e, é claro, também em resposta à participação das pessoas na rua, nessa última participação do rapaz no Fala Cidadão. O que a gente poderia trazer de novo também sobre a questão da bioética? Da bioética. Eu estava lembrando de um casal, acredito que fazem uns 10 dias, uma reportagem, salvo engano, em Santa Catarina. E a primeira filha, que tem agora 3 anos, ela apresentou problemas na medula. E aí eles tiveram várias tentativas e tiveram a opção de ter uma outra filha, de outro filho, agora selecionado geneticamente, para que pudesse, não é, fornecer, não é, o líquido medular para a irmã mais velha. Se não me engano, é o primeiro caso assim divulgado no Brasil. E aí eles fizeram uma seleção, né, é uma técnica in vitro, e aí o pai, né, e a mãe deram as amostras, o geneticista fez a seleção, depurou, não é, e aí agora eles estão com uma menina que ainda vai fazer 1 ano. E aí isso trouxe uma certa polêmica, né? Exatamente porque, no caso deles, eles tiveram esse objetivo, né? Mas se isto passar a ser, não é, uma técnica a ser desenvolvida, e você sabe que a ciência, ela precisa de alguém, de um investidor. Com certeza. Então, um patrocinador. Um patrocinador. Aí a grande questão é o modelo ético que a nossa sociedade, não é, vai começar a assumir em virtude da presença das tecnologias, em virtude da questão da cibernética e tantas outras fontes de informação e de aperfeiçoamento que nós temos, não é? Como é que vai ser a ideologia ética, né, dos nossos patrocinadores junto à ciência, não é? E é aí que começa a polêmica, onde ética e política começam a entrar na zona de conflito, de entendimento, né, do que é bom para a sociedade, não é?
atual, o que é bom para a sociedade atual vai também alcançar de maneira positiva para a posteridade. Bom, neste aspecto nós devemos, não é, começar a definir os valores positivos da sociedade mediante a análise do comportamento. O que é bom para mim, não é? O que é bom para você, o que não é bom para mim, o que não é bom para você. Nesse nosso cotidiano, né, indivíduo a indivíduo, tudo bem, mas quando o indivíduo começa a alçar cargos políticos, né, estar em eixos, né, de representação política e vir aí, né, política partidária, aí a gente começa a viver uma certa zona de conforto e de desconforto. Por que desconforto? Desconforto porque a minha decisão enquanto política, não no sentido de política da institucionalização como deputada, presidente, mas enquanto política, enquanto gerente de uma empresa, não é, administradora, eu tenho que pensar naquilo que o capitalismo rege como que é lucro para a empresa. Né? O lucro não no sentido só do capital, mas o lucro também do marketing da empresa. Né? Então, como é que a empresa, você observa que eu estou falando de vários instrumentos que começam a engendrar as questões da ética. Isso. Marketing, capital, lucro, benefício, custo, entende? Então, estas decisões, elas passam a não ser apenas uma coisa que eu filtrei pessoalmente, né? E no meu coletivo eu tive como eu posso dizer, eu tive o consentimento. Existe essa aceitação. Existe o cliente, existe a produção da empresa, existe o sucesso da empresa. Então, há várias outras questões que estão envolvidas e que essas questões implicam nas decisões éticas. Se fôssemos olhar um pouquinho a questão dos filósofos que trouxeram uma reflexão, uma abstração maior do pensamento com relação à ética, poderíamos citar quem? Bom, então vamos à questão dos modernos. Eu vou fazer um corte que talvez alguns dos colegas filósofos discordem, mas para que a gente possa dar um pouco mais de objetividade. O René Descartes, né, que é o considerado pai, né, da filosofia moderna, ou um dos predecessores nesse sentido, ele fala do penso logo existo. Então, esse penso logo existo, a ideia do meu modo, da maneira correta que eu acho que as pessoas devem agir, eu vou dar o exemplo. Então, eu mesma vou começar a fazer. Então, penso, logo existe. Então, existe uma coincidência, e aí eu vou colocar um princípio fiel entre o meu modo de pensar e o meu modo de agir. E aí eu devo ser o meu próprio policial, e aí eu verifico no consentimento das pessoas, no meu nível de sociabilidade, se essa escolha de conduta está sendo bom ou não. Ou não. Se estiver sendo bom, eu tenho mais aderência ao grupo social. Se não estiver, eu começo a sofrer as sanções de exclusão. Tá? Isso. E isso vai depender também dos valores do grupo. Bom, em outro momento nós temos Kant. Kant, não é, que é a Bíblia do filósofo com relação à ética, estou dizendo no sentido do moderno, trabalha com imperativo categórico, e ele, em suma, fala que eu devo ser tão fiel ao meu princípio de agir que esse meu princípio ele se torne universal. Ele fala também a questão da consciência. Da consciência ética. Né? Então, essa consciência ética, por exemplo, de quem encontra um pacote de dinheiro, ou ouro em pó, não é? Ou qualquer outra coisa, e devolve. E aí o público faz uma grande, não é? Aplauso, diz, não, mas isto é o correto. A pessoa diz assim, não, mas não precisa tanta coisa. Isso é o correto, honesto é isso. Não é seu, então você devolve. Para quem tem a consciência ética, ela acha que isso não é motivo para grande publicidade, tudo. Não, isso é o correto. Muito bem. Então, nós tivemos o caso, por exemplo, daquele rapaz que, o ano passado, né, no Rio de Janeiro, houve aquelas chuvas e ele foi, não é, uma das vítimas das chuvas, né, que aconteceram lá em Petrópolis e tudo. E aí ele era uma pessoa, parece que ele era o cobrador de um ônibus e encontrou a tal da mala, né? E aí uma mala de dinheiro de uma pessoa que estava com aquele dinheiro para uma cirurgia que ia fazer da filha. Sim. Ele pega, logo após a semana, ainda na semana da comoção, ele encontra e faz a devolução. Tenta encontrar uma pessoa, deve ter sido um passageiro, e ele faz. Verifica o que está na mala, ele sabe que tem dinheiro. E aí
o que aconteceu? Ele foi para os grandes sistemas dos canais de televisão, porque ele estava numa situação extremamente delicada, morando de favor em outras casas e tudo, e ele poderia, né, dentro de uma ética, né, o rapaz falou assim, do vale tudo, teve um dos Fala Cidadão que ele falou vale tudo. Esse último, né? agora, isso. Né? Então, vale tudo, o anterior. Sim. Aí ele fala do vale tudo. Bem, o vale tudo está de acordo com a minha necessidade, nesse momento. Então, se a necessidade dele era garantir uma melhor condição de moradia para a família, ele estava... Então, tudo era justificado para que ele ficasse calado, pegasse o dinheiro, fosse para casa e tentasse decidir com a família o que fazer com o dinheiro para usufruto, para o bel prazer. Mas não foi isso que ele fez. Não é meu, eu devolvo. Né? E aí, tanto que muitas vezes ele quis se recusar a ir às emissoras, porque ele achava que não era necessário todo aquele estardalhaço. Mas a nossa sociedade hoje vive desta mídia, né? Dessa pessoa que contraria, que está na contramão, né, da ética, que diria, não, acho que você foi otário, acho que você foi bobo, e se você está precisando, por que não? Né? É achado, olha aqui. Não é roubado. Não é roubado. É aquele adágio popular famoso. É o adágio. Professora Regina Célia, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. O debate está muito bom. Queríamos aqui ter mais 1 hora para poder falar sobre ética. É verdade. E sempre teríamos arcabouço teórico, sempre teríamos aqui o que falar sobre ética. É claro, com a presença aqui da senhora. Muito obrigado pela sua participação. A Regina Célia é socióloga, filósofa, mestre em ciência política, professora da Faculdade Maurício Nassau, Faculdade Guararapes e diretora pedagógica também do Instituto Maria da Penha, não é? Muito obrigado, professora. Obrigada também, Felipe. Obrigada a todos os telespectadores. E eu espero que isso possa ter provocado aí, né, agora que as pessoas vão estar nos seus lares, a refletir sobre as vossas condutas éticas. Eu vou reproduzir o adágio, olha, o costume de casa vai à praça. Vai à praça. E se o costume é bom, reproduza coisas boas. Muito bem. Professora Regina Célia, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que temos um novo encontro marcado amanhã, então não esqueça, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, que você tem compromisso conosco, compromisso com o assunto do dia, tá certo? Continue assistindo a programação da Rede Brasil de Comunicação, que vai, com certeza, edificar a sua vida. Um forte abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir.